Boa noite a todos, boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, depois de um tempinho, né? Fazia algumas semanas que não nos encontrávamos, mas estamos aqui mais uma vez na nossa live, no nosso encontro das quintas-feiras. Aguardar um pouquinho vocês chegarem, né? Afinal de contas, o sentido realmente de estar aqui, de estar discutindo, eu sempre trago, sempre digo isso, são vocês realmente estarem aí também absorvendo informações e dividindo um pouquinho comigo esse espaço, né? Boa noite, Gracimeire, tudo bem? Olá, Nessa chegando, oi, Dona Graça, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Aguardar, estão chegando algumas pessoas. Desde já agradeço. Oi, Daliane. Olá, boa noite. Oi, Tuane. Então, algumas pessoas chegando. Confesso que a autoestima foi também um tema solicitado, inclusive por pessoas mais próximas, né? Já tinha algumas sugestões nos directs, mas algumas pessoas próximas, inclusive colegas minhas, sugeriram, solicitaram. E quando eu recebi essa dica, né, eu comecei a observar mais. E comecei a ver que realmente a autoestima está presente em vários ambientes, né, do convívio, do meu convívio no dia a dia. Olá, Rafaela, boa noite. E aí eu disse sim, por que não, né? A gente traz muito sobre patologias, é muito importante falar sobre patologia. Oi, Ana Paula, boa noite. Oi, Dona Graça. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, tá? Lívia, olá! Então, como eu falei, então eu disse por que não? A gente se prende muito às vezes às patologias, porque são de fato importantes conhecermos, entender um pouco sobre a prevenção, sobre como lidar. Porém, conceitos como autoestima, que está envolvido na personalidade de todos nós, são conceitos chaves, inclusive, que pode ser peça-chave para abertura ou não, né, de alguns transtornos, tá? Então, algumas pessoas já comentando sobre o assunto, né? Pois é, eu espero realmente que vocês consigam ter proveitos, alguns questionamentos que vocês quiserem, eu espero conseguir tirar essa dúvida, mas que é sim um tema que mexe com muita gente, né? A questão da autoestima, como eu falei, é algo que todos nós, enfim, nos deparamos com ela ou elevada demais ou baixa demais, quando na verdade o que nós buscamos o tempo todo é o equilíbrio, né? O ser humano está sempre buscando esse equilíbrio e é, claro, muito importante, mas nem sempre é fácil. Então, falar de autoestima, gente, de modo geral, é falar da nossa percepção, da autopercepção que temos, né, acerca das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Na verdade, é o julgamento de nós mesmos, nossa autoapreciação. E aí, assim, em linhas gerais, aparentemente é muito simples, né? Boa noite, algumas pessoas ainda chegando. Olá, olá, Tagino. E aí, assim, de modo geral, aparece como um tema simples, né? Porém, é algo que nem sempre é simples de ser administrado, né? A questão da autoestima, ela é, como eu falei, ela pode ser porta aberta para muitos contextos de processo de saúde, de doença, perdão, porque ela justamente nos fecha para visões positivas que são necessárias ao longo da nossa vida, né? Mas como entender? Sim, começou agora, tá? Alguém chegando ainda? Acabamos de começar, querida. Então, sobre a autoestima, para entendermos um pouco sobre a autoestima, vou trazer para vocês sobre a construção, né? De onde vem a autoestima, como surge, como se constrói a autoestima, que para alguns isso é algo tão tranquilo, é algo que, na verdade, é um trampolim para muito sucesso. Ao mesmo tempo, a autoestima ela pode ser também um fator depreciador, vamos dizer assim, para outras pessoas. Então, como se constrói, né? Como essas vivências podem estar trazendo. Eu costumo dizer, gente, a autoestima ela surge a partir da infância. Eu vou trazer um pouco sobre a questão da infância, porque um pouco mais à frente eu vou explicar para vocês, na fase adulta, como ela ocorre.
E aí, para a gente chegar na fase adulta com uma compreensão melhor, é importante entendermos essa construção desde já. Apesar de começar realmente essa construção na infância, eu vou mais além. Eu costumo dizer que a autoestima, os fatores contribuintes para a construção de uma autoestima, surgem inclusive antes do surgimento do próprio ser humano. Né? Surge a partir dos desejos dos pais, da chegada dessa criança. Como esse bebê que surge foi idealizado, foi recebido. Quando a gente olha uma família que tem um contexto positivo diante disso, a gente olha e diz assim, nossa, que criança amada. Né? Às vezes nem planejado, mas foi bem recebido, foi muito festejado, enfim. E aí a gente vê que é uma criança muito amada. Porém, isso não é um fator determinante para que tenhamos uma autoestima elevada, gente. Para que tenhamos um equilíbrio na autoestima ao longo da vida. Na verdade, é a partir do nascimento de cada ser humano que nós vamos respondendo a estímulos motivacionais ou não, onde é necessário a participação de pais, de cuidadores, para que isso seja, na verdade, estimulado e alimentado de acordo com cada situação. Por isso que eu falei que a questão da criança ser muito amada, ela pode sim ser um fator contribuinte, mas ela não é determinante para que a autoestima ocorra de forma equilibrada ao longo da vida. De modo geral, como eu falei, uma criança às vezes por ser muito amada, de acordo, dependendo da maneira como ela se coloca diante da construção desse dia a dia familiar, é o contrário. Isso pode inclusive ser fator contribuído para uma autoestima baixa. E aí, como entender, né, sobre isso? O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é que uma criança que é estimulada, que tem o olhar de confiança dos pais, que se permite, que é permitida se arriscar, né, que tem alguém por trás dela confiando no potencial dessa criança, sem dúvida, isso vai ser determinante para que ela desenvolva esse reconhecimento, essa segurança, que é fundamental ao longo da vida nos futuros. Importante, né, como eu falei na fase da infância, é falar inclusive do quanto é importante esse apoio, essa sustentação desse olhar de confiança e de permitir que essa criança se explore, na verdade explore os ambientes e as relações desde pequenininho. Né? Uma criança que muitas vezes ela é tomada à frente para escolher, para fazer suas próprias escolhas, para abrir canais de diálogo com seus coleguinhas, inclusive na escola. Então, isso é muito delicado, porque vai podando dessa criança a capacidade de desenvolver, de explorar potenciais que são gigantescos, né, gente? Então, por que focar tanto nessa infância, né? Porque uma pessoa que de repente na infância teve autoestima comprometida, né, desenvolveu uma autoestima comprometida, está condenada a passar o resto da vida com a autoestima desse modo? Óbvio que não, gente. Daí a importância, por isso que eu falei um pouco na questão da infância, a importância do reconhecimento de pontos que podem ter sido fatores contribuintes. Óbvio que a partir do autoconhecimento, nós vamos desenvolvendo questionamentos e visualizando situações que podem ser refletidas. E isso vai ajudar na fase adulta a ir nos recolocando diante de situações que vão se reproduzindo ao longo da vida e que a gente pode, nesse momento, se resolver diante de algumas questões e sim transformando, melhorando a autoestima que muitas vezes se compromete de acordo com as situações vividas, né? Outro ponto importante que eu trago para vocês é que uma pessoa que geralmente tem uma autoestima que não é tão abalada, uma autoestima equilibrada ao longo da vida, que se constrói com autoestima positiva, ela pode sim ter momentos de fragilidade. Não é porque uma pessoa que tem uma autoestima elevada, você vai ver ela sempre sorrindo, vai ver ela sempre bem. Porque a dificuldade do dia a dia, no dia a dia de todos os seres humanos, faz parte, isso é muito comum. Porém, alguém que está com a autoestima realmente, vamos dizer, equilibrada, né, a autoestima de forma favorável, ela vai lidar com essas dificuldades de uma forma muito mais tranquila. Por quê? Porque diante das dificuldades, ela vai se entristecer, ela vai achar difícil de repente viver algumas coisas, mas ela vai potencializar seus pontos fortes e vai fazer para que com isso, na verdade, essas dificuldades elas sejam diminuídas, tá bom? Então, cada um, óbvio que não é tão fácil desenvolver a partir
da autoestima, desenvolver esses pontos, como eu falei, né, positivos, mas é muito importante, como eu disse, essa autorreflexão, essa autoavaliação. Tem algumas pessoas já questionando aqui, poxa, aqui está super travando, vocês estão com alguma dificuldade na internet, gente? Algumas pessoas estão questionando aqui sobre a qualidade do vídeo. Eu vou continuando, tá? Mas se de repente vocês perceberem que está com alguma dificuldade, vocês retomem, pontuem novamente, que aí eu tento recolocar as minhas colocações, tá bom? Eu tento falar novamente sobre as minhas colocações. Deixa eu ver aqui. Bom, então eu vou continuar, tá, gente? Algumas pessoas estão questionando sobre a internet. Não sei se é daqui ou daí. Mas eu vou tentando, tá, gente? Vou continuar, então, sobre o que já começamos. Olá, Ieri, boa noite. Vou continuar, então. Parei um pouco na questão da importância da autoestima nas relações na fase adulta, né? De reconhecermos, então, essas fragilidades desde a infância, para que na fase adulta nós consigamos nos podar, na verdade, podar essas arestas que ficaram, de repente, essas lacunas, e nos colocarmos diante das situações vividas de modo positivo, né? O que nem sempre é fácil quando estamos com a autoestima abalada, né? Alguém com autoestima fragilizada, ela se coloca diante das relações com o outro, quando ela se depara com as diferenças diante do outro, ela se coloca de uma maneira muito mais delicada, muito mais difícil. E aí é muito bacana quando você reconhece que diante das diferenças você consegue se colocar, mas respeitando também o papel do outro, né? Alguém com autoestima abalada, muitas vezes ela não consegue se colocar diante do outro, ela não consegue fazer suas escolhas sozinho. Isso é muito perigoso, porque se nos aprofundarmos um pouco mais diante da autoestima, eu digo até a vocês que como a autoestima está voltada muito para o nosso próprio julgamento, eu costumo dizer que existe um desejo de uma auto-performance de cada um que tem essa autoestima baixa, que muitas vezes trava diante de situações pelo medo de errar. Então, a autoestima ela pode mascarar, inclusive, esse tipo de situação. Alguém que, na verdade, busca um perfeccionismo, algo que de imediato pode sim ser inatingível, e aí, por não querer se arriscar nesses processos, daí eu trago a questão, como eu trouxe no início, sobre a questão da infância, né? Que por não ter o desejo de se arriscar nesse processo, muitas vezes no relacionamento, muitas vezes no trabalho, ela bloqueia as potencialidades que possam, inclusive, levá-la a um sucesso diante disso, tá? Alguém já traz aqui alguma coisa sobre autoestima. Lia, boa noite, Lia. Eu tenho baixa estima e não consigo estar em grupo. Como eu falei no começo, a autoestima ela pode nos colocar, inclusive, diante de algumas questões no processo de doença, né? Então é importante observar até que ponto essa autoestima ela bloqueia o seu relacionamento com o outro. Essa autoestima muitas vezes ela pode sim comprometer, mas ela não pode no sentido de que quando começamos a lidar de forma problemática, quando ela começa a ser algo limitador nas nossas relações, precisa sim ser observada, tá? E aí não se colocar em grupo realmente é muito delicado. Mas aí como podemos fazer para que essa autoestima, que ao longo da vida de repente não foi construída de forma favorável, como fazer para que de repente essa autoestima ela se equilibre, ela se torne um ponto positivo na nossa vida? Como eu falei sobre o autoconhecimento, gente, eu costumo dizer que um dos principais pontos para uma autoestima elevada é o acesso, é nós aceitarmos os nossos pontos frágeis. Na verdade, é abraçando as nossas vulnerabilidades que nós conseguimos nos libertar do julgamento alheio. Porque a autoestima, ela nos traz isso, a necessidade do julgamento alheio. Julgamento que muitas vezes está no nosso pensamento e não no julgamento real que o outro tem sobre nós. Então é muito importante que a gente consiga realmente abraçar, como eu falei, nossos pontos de vulnerabilidades, nossos defeitos, reconhecê-los e em cima deles identificarmos que, como qualquer ser humano, também temos pontos positivos que podem sim se sobressair e se colocar de forma favorável no dia a dia de cada um de nós.
Tenho depressão e síndrome do pânico. Alguém trouxe aqui sobre a autoestima, Lia, né? Tá trazendo aqui pra gente que se está associado. Com certeza, a autoestima, quando ela se coloca baixa durante muito tempo, inclusive a autoestima é um dos sinais e sintomas de muitos transtornos psicológicos. Então, por isso, como eu falei no começo da nossa live, que eu achei super interessante trazermos, porque essa autoestima, muitas vezes ela se esconde por trás de uma vitimização, de uma dificuldade, muitas vezes, de receber um elogio, de acreditar em nós mesmos, e isso vai aumentando na personalidade de cada um, até chegar a desenvolver, de repente, algum transtorno, seja como você falou aqui, acho que foi Lia, né? Depressão, pânico, enfim, vários outros, tá? Ana Grazi está perguntando aqui se depressão tem a ver com autoestima. Acabei de falar sobre isso, tá, Ana? Como eu falei, ela é um dos sinais diante do processo de depressão, né? Da doença depressão. Karine está trazendo aqui pra gente. Tenho dificuldade em me relacionar com homens atraentes e ter baixa estima. Pois olha só, isso é muito, muito interessante, porque nos relacionamentos da fase adulta a gente tem muito isso, né? A coisa da beleza, da vaidade. Quando você se coloca realmente com essa maneira de ver alguém muito bonito, que você considera que é muito bonito pra você, e isso atrapalha porque você acaba se sentindo incapaz de conquistar aquela pessoa. Isso não diz daquela outra pessoa, gente. Isso diz, na verdade, do seu olhar diante de você mesmo. De como você está se olhando no espelho. De que pontos você não está aceitando em você. De como você realmente está... E também está ligado à autoestima, a questão da autoimagem. Alguém está perguntando aqui, tem um amigo que não olha no espelho, embora ele tenha um corpo bonito por malhar... beleza tem que estar tratado do complexo de inferioridade. Olha, como foi subindo, não deu pra ver, era uma questão bem alta. Ela tá trazendo aqui pra gente a dificuldade que o colega tem de se olhar diante do espelho, apesar de ter um corpo, porque realmente, gente, a questão da autoestima, ela não quer dizer de alguém que é feio ou de alguém que é bonito. É justamente aí onde ela pode ser problematizada. Muitas vezes alguém que tem uma autoestima elevada, ela não precisa ser tão bonita, vamos dizer assim, estar dentro de padrões sociais que as pessoas, enfim, exigem. Ela tem que estar bem consigo mesma. Tanto que a autoestima, a gente traz relacionado à autoestima vários conceitos como autoestima, autopercepção, autovalorização, autoaprovação, muitos altos, né, gente? Mas é porque é justamente a chave para que ela seja algo positivo na nossa vida, está em nós mesmos. Tanto que o conceito, em linhas gerais, né, é justamente a nossa percepção, a nossa própria percepção diante de nós mesmos. Né? Rafa está trazendo aqui pra gente um comentário. Tenho 25 anos, mas não tenho amigos. Eu me seguro com minha avó. Não entendi, Rafa, muito bem tua pergunta, tá? Mas sobre essa questão dos amigos, né? Tem uma dificuldade realmente diante de abrir diálogos, de acessar outras pessoas. Ela pode dizer sim de uma autoestima que pode desencadear uma timidez, inclusive nós trouxemos essa live em outros momentos, uma timidez excessiva pela falta de confiança, né? Pela falta de segurança que muitas vezes precisamos ter em nós mesmos e às vezes isso não acontece. Então realmente pode sim estar ligada essa dificuldade de fazer amigos, de manter relacionamentos, inclusive de amizade, com autoestima abalada, né? Por ser sentei, assim, não entendi muito bem, mas vou tentar ler, tá, gente? Rony Cléia tá perguntando aqui pra gente, tá questionando aqui. A pessoa se coloca em primeiro plano e esquece de si. Exatamente. Acho que a escrita não ficou muito bacana, mas o que acontece? A autoestima, ela precisa muito da aprovação do outro. Isso é muito importante e perigoso, porque quando você coloca aquilo que eu falei anteriormente, que quando nós conseguimos abraçar nossas vulnerabilidades, nós nos livramos da crítica do outro, porque nós reconhecemos e lidamos bem com nossas fragilidades. Então, quando nós não temos isso bem resolvido em relação a nós, a gente deposita no outro a necessidade dessa validação, dessa aprovação. Inclusive, pessoas com autoestima que têm em seu comportamento características de uma autoestima repetidamente, constantemente baixa, ela tende a atrair relacionamentos mais complicados. Porque o que ocorre? Os relacionamentos, eles acabam tendo uma responsabilidade
de suprir essas carências e suprir a falta, inclusive, de validações, de aprovações que deixaram de ser feitas lá atrás nessa construção. E aí, na fase adulta, é como se essa lacuna tivesse que ser o tempo todo preenchida. Então, isso muitas vezes, quando se coloca diante dos relacionamentos vividos, acaba trazendo, por isso que eu falo que atrai relacionamentos complicados, porque a pessoa vai realmente se colocando, inclusive autoafirmando essa inferioridade, né? Essa desvalorização diante dos relacionamentos, tá bom? Como descobrir se há possibilidade de um indivíduo ter uma autoestima baixa? Olha, muitas vezes são esses pontos que eu falei aqui. Deposita muito no outro, essa necessidade de validação, não consegue ter autorresponsabilidade diante das suas escolhas, precisa sempre da opinião do outro. Por quê? Porque não tem segurança com o que faz. Às vezes uma pessoa com autoestima comprometida, ela tem inclusive dificuldade de receber elogios, porque ela não reconhece, ela não potencializa suas qualidades. Então isso acaba realmente sendo um ponto influenciador, vamos dizer assim, e característica da autoestima baixa, né? Como vocês questionaram aqui. Será que ele está comigo por pena? Olha, aqui alguém questionando isso. Esse pensamento, né? Alguém perguntou alguma coisa e perguntando se tem um companheiro que está com ela por pena. Gente, naturalmente, esse questionamento já lhe traz uma autoestima comprometida. Porque alguém que faz esse tipo de questionamento, de reflexão, já não está segura nesse relacionamento, né? Ela já não está confiante de suas qualidades e da qualidade que tem diante daquela pessoa, né? De que está do seu companheiro ou da sua companheira. Então, esse tipo de questionamento, sem dúvida, é um ponto muito importante para a gente considerar como um quesito aí para uma autoestima comprometida ou abalada, tá bom? Eu vou trazer para vocês algumas dicas, tá? Sobre a questão da autoestima, algumas dicas de como desenvolver, como podemos de repente melhorar, buscar melhorar essa autoestima diante de algumas situações ao longo da vida, na fase já adulta, né? Porque, como eu falei, uma criança ela precisa sim de ser bem orientada, segura, aplaudida quando necessário. Óbvio que isso não quer dizer que não existam regras, que não existam normas, mas isso tem que ser equilibrado com situações em que a criança possa sim correr, se experimentar, muitas vezes cair, né, se machucar, mas que isso traga nela uma certeza de que ela é capaz. Porque tirar essa capacidade da criança é desenvolver um adulto lá na frente que possa sim ter essa falta de segurança, de confiança em outras áreas, seja nos relacionamentos amorosos, seja na questão do trabalho, de modo geral. Camila está aqui falando com a gente que exercícios diários podem ser feitos para o combate da baixa autoestima, né? Gente, o que ocorre? Existem sim algumas coisas que eu posso estar trazendo aqui. Por exemplo, diariamente você fazer sua autorreflexão, né? Sua autocrítica. Ao final do dia você pensar no que fez de positivo, no que fez de negativo, né? Acreditar que aquilo não é o fim. Na hora que você vive uma situação que de repente não foi muito bem, quais as suas potencialidades? Qual o seu valor? Eu costumo dizer que a autoestima, ela é o termômetro, na verdade, do valor que você dá a si mesmo. Então, uma autoestima fragilizada, ela quer dizer que você não está se dando o seu próprio valor. Por isso que ela está tão ligada ao amor próprio. Porque quando você não se dá, não reconhece seu próprio valor, sem dúvida, você não vai conseguir se sentir feliz com você mesmo. Porque você vai ter mais negatividade do que positividade das suas características. Então, é muito importante que diariamente vocês busquem estar valorizando o que tem de bom e reconhecendo, principalmente, suas fragilidades. Né? Porque quando eu falo de reconhecer, principalmente, não quer dizer que a gente tem que enfatizar nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, nossos pontos falhos. Não é isso. Na verdade, nós temos que reconhecê-los, porém, reconhecermos junto a ele também nossas possibilidades, nossos potenciais, tá bom? Lógico que a gente traz como dicas, mas a principal dica que eu trago para vocês é o autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo justamente do equilíbrio desses dois pontos, de potenciais e de falhas, tá bom? Se espalhar em pessoas com
bom autoestima, quer prejudicar. Não entendi. Israel, você faz novamente tua pergunta, tá, minha querida? Porque não ficou muito claro. Ela fala que um pouco se espalhar em pessoas com autoestima se pode prejudicar, melhorar. Não ficou muito claro. Você faz a pergunta melhor, minha querida, que aí eu vou tentar te responder, tá bom? Eu vou trazer, como eu falei, algumas dicas. Já estamos há um tempinho aqui juntos. A primeira dica que eu trago para vocês é que não generalizem. Eu sempre trago que todo radicalismo ele é perigoso, né? Você radicalizar, você generalizar situações vividas, às vezes é muito complicado, porque é natural que nós passemos por situações positivas, situações de sucesso, mas é muito comum que cada um de nós consigamos passar por situações difíceis. Então, quando a gente generaliza, de repente uma situação de fracasso que nós vivemos, então sempre aquilo vai dar errado, não, como também nem sempre as coisas dão certo. Então, esse certo e errado, esse sucesso, esse insucesso, ele tem que ser muito individualizado de acordo com cada situação. Daí a importância de valorizarmos os nossos potenciais, né? De modo geral, gente, o potencial humano, ele até hoje nunca foi atingido, né? Tantas buscas até que ponto a mente humana pode chegar. E aí, falar sobre isso é falar justamente que cada um de nós temos potenciais que muitas vezes não os desenvolvemos. Então é muito importante, falando como a menina que falou, alguém que perguntou sobre dicas diárias, né? É muito importante que a gente consiga realmente acreditar que somos sim detentores de potenciais que muitas vezes não estimulamos. E aí se desafiar em atividades novas, acreditar que cada um de nós podemos sim concluir e vencer alguns desafios, é uma das maneiras de conseguirmos cultivar uma autoestima que nos ajude a atingir alguma atividade ou alguma situação de sucesso, tá bom? Outra dica que eu trago, além da questão de não generalizar, é que nós consigamos valorizar nossas pequenas vitórias. A gente às vezes busca muito diante de uma autoestima, a gente fica com algo difícil, uma insatisfação com nós mesmos, muitas vezes não sabemos nem de quê, mas aí vamos olhar e percebemos que muitas vezes as pessoas esquecem de valorizar conquistas importantíssimas. Tem alguém perguntando aqui qual profissional posso procurar, possa me ajudar, porque meus pais me maltratam com palavras. Olha, de modo geral, óbvio que a gente não sabe até que ponto, né, essa questão que você trouxe sobre esses maus tratos, mas o psicólogo, ele é sim o profissional mais habilitado para tratar as questões comportamentais, tá bom? Eu não vi o nome de quem perguntou. Dona Graça está aqui também hoje participando. Boa noite, obrigada, Dona Graça, por participar. Diante de certas circunstâncias, eu penso mais negativo do que positivo. Isso pode ser autoestima baixa? Com certeza, porque quando a gente valoriza esse ponto negativo, nós esquecemos dos nossos potenciais, né? O que eu estava falando agora, por exemplo, a gente esquece muitas vezes, vocês que estão aqui me ouvindo nesse momento, vamos tentar fazer um exercício de reflexão? Vamos pensar, por exemplo, cada um de vocês... Temos aqui nesse momento dezenas de pessoas nos assistindo, e aí vamos refletir, para chegar onde vocês chegaram, quantos desafios foram vencidos, né? Vocês podem até estar em alguma situação hoje que não estão satisfeitos, mas até viver essa situação de hoje, eu tenho certeza que vocês viveram e venceram dificuldades que em alguns momentos não foram tão simples, mas que conseguiram se passar. E aí, às vezes, nós esquecemos realmente de valorizar. Quando eu falo de valorizar nossas pequenas vitórias, eu gosto de trazer muito o exemplo da alfabetização, né? Tem um feito mais extraordinário do que um ser humano que começa, no início da sua vida, tem uma bagagem mínima, não consegue identificar uma simbologia, o que é número, o que é letra, e aí, com alguns meses, com os recursos necessários, com um bom profissional... essa mesma pessoa, essa criança, ela domina a leitura, ela conclui o ano de repente lendo frases. Então, isso é um potencial que, se a gente for parar para pensar, gente, é importantíssimo. Então, eu trago um pouco lá atrás, porque é uma situação generalizada, que eu tenho certeza que todos nós, a maioria que já passamos por isso,
Mas aí vamos refletir, como eu falei, até que ponto, para chegarmos até aqui, quantos desafios não vencemos? Então, vencer esses desafios é justamente, foram os momentos que vocês conseguiram disparar mecanismos aí, que desenvolveram potenciais e que hoje, com a autoestima comprometida, vocês podem estar esquecendo disso. Então é muito bacana que a gente consiga olhar para trás, inclusive na nossa vida. A gente olha muitas vezes a vida do outro para se inspirar, isso é muito importante, mas é muito importante que a gente também consiga olhar para nós mesmos e identificar os nossos potenciais, a caminhada que fizemos para chegar até certo ponto da vida, tá bom? Outra dica importante que eu dou, aceite-se. A gente, como eu estava falando agora, né, sobre a questão da inspiração, muitas vezes a gente deixa de nos inspirarmos em alguém para nos compararmos. E aí eu trago sempre isso. Comparação é diferente de inspiração. Você olhar para alguém de sucesso, seja uma vida social, uma vida profissional, seja ele qual for o âmbito de sucesso, que de repente é alguém que vocês valorizam, que vocês tenham aí, isso deve ser inspiração. Mas deve ser inspiração motivacional. Alguém com autoestima comprometida, ela vai olhar para aquela pessoa de sucesso e vai se sentir impotente, porque vai dizer, nossa, como é difícil chegar até ali. Mas alguém que consegue ver naquela pessoa uma inspiração, olha, se fulano chegou, eu também posso conseguir. Porque a diferença de alguém que chegou no sucesso e de alguém que parou no meio do caminho foi justamente a certeza e a segurança de continuar, né? De não ter desistido. Porque ninguém que chega ao sucesso, seja ele que âmbito for, uma excelência familiar, no contexto familiar, uma excelência no contexto profissional, ele não se constrói sem erros. Então, ter consciência desses erros, aquilo que eu falei lá na frente, né, de abraçarmos essas nossas fragilidades, é justamente sabermos que temos fragilidades, mas que as nossas potencialidades podem sim nos levar muito mais longe quando a gente consegue olhar para elas, tá bom? Tássia está nos fazendo uma pergunta. Não gosto de comparação, acredito que não seja saudável. Inspiração sim, motiva. Exatamente. É justamente o que eu trouxe aqui pra gente, né? Essa diferenciação. É muito importante quando a gente olha para alguém e se inspira. E olha, valeu a pena, que legal, que bonito às vezes a gente vê o sucesso de alguém, a gente se sentir feliz por aquilo e usar isso realmente como inspiração. Isso é muito bacana. Diferente, como eu falei, de alguém que tem autoestima comprometida, que acaba usando isso como forma, muitas vezes, que atrapalhe ao longo da vida, né? Oi, boa noite. Algumas pessoas aqui chegando, obrigada por participarem. Eu acredito que de modo geral eu trouxe. Vocês hoje falaram muito sobre a questão da internet, né? Não sei exatamente se foi aqui, se foi algum de vocês, mas eu quero agradecer aos que participaram, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. E um recadinho final que eu gostaria de trazer novamente, gente, para vocês, que é uma das principais dicas sobre autoestima. Busquem o autoconhecimento. É algo que realmente ainda é muito procurado, de modo geral é muito desejado, na verdade, mas poucas pessoas se implicam nisso. E autoconhecimento não é só você entender e encontrar seus defeitos, é você justamente achar o equilíbrio dos seus potenciais e dos seus pontos frágeis e entender como lidar com eles, como introduzi-los nas escolhas do seu dia a dia, tá bom? Claudinha está aqui falando com a gente. Se vê como de fato, com a beleza e dificuldades. Temos que nos enxergar e seguir em frente. Inspiração e não comparação. Exatamente. Vocês gostaram, né, dessa frasezinha. Tentem usar isso. Inclusive, de repente, pode ser uma frase que vocês podem sim trazer. Tá sempre substituindo, na verdade, as comparações pela inspiração. Tá bom? Rafaela Lins está aqui. Parabéns por articular as palavras de modo forma esclarecedora. Obrigada, gente. Eu tento trazer realmente uma linguagem bem acessível, tá? Eu procuro sempre estar trazendo de modo que seja bem generalista, porque a intenção aqui é justamente essa, tá? Não é trazer questões didáticas para vocês, é dentro das questões didáticas que a gente desenvolve na profissão, é transferir o conhecimento no dia a dia para que vocês possam realmente ter o entendimento e buscar realmente maior qualidade de vida e saúde mental acima de tudo, tá bom? Obrigada.
Lourdes está aqui falando com a gente, preciso demais de fazer uma psicoterapia. Oi, Lourdes, estou à disposição, minha linda. Ou tenho colegas também que posso estar indicando. Qualquer coisa vocês podem procurar por direct, tá bom? Gente, obrigada, Janaíris. Algumas pessoas já estão aqui. Eu agradeço realmente o apoio de vocês. Cada vez que eu realmente escolho algum tema, eu tenho essa preocupação de estar aqui realmente tentando colaborar, tentando ajudar, fazendo com que alguma pessoa que viva de repente algum sofrimento psíquico possa ser ajudada a partir de palavras, de dicas. E aí, assim, eu espero realmente que vocês, como eu sempre digo, propaguem essas informações. Eu abri um canal do YouTube, algumas pessoas que não conseguiram participar hoje da nossa live, segue lá no YouTube, é Ronaline Santiago. É um YouTube simples, eu ainda não domino completamente essas ferramentas, mas o principal intuito eu estou conseguindo, que é trazer justamente essas informações e reservando lá, aguardando para que vocês possam acessar e levar realmente para quem estiver precisando, tá bom? Então, muito obrigada a vocês, a quem participou, a quem fez pergunta. Se alguém se ficou alguma coisa ainda a esclarecer, podem mandar direct, tá? Eu agradeço a todos vocês que participaram. Obrigada, Cecília. Boa noite. A gente tá encerrando já. Algumas pessoas ainda estão chegando, tá? Mas eu vou deixar a live salva por 24 horas. E aí, como eu falei, após as 24 horas, segue lá no canal do YouTube, Ronaline Santiago, tá bom? Estou à disposição. Depois da live eu deixo também os meus contatos, tá? Eu hoje atendo na AMA Psicologia Clínica, que é um espaço realmente voltado para os cuidados com a saúde mental. A gente tem serviço tanto de psicologia como de psiquiatria. Então, estamos sim bem preparados para receber. Se alguém de repente se identifica com algum desses temas que eu trouxe, busque sim orientação com pessoas, com profissionais qualificados, porque muitas vezes a gente busca na internet, ajuda muito, mas eu costumo dizer que a internet ela tem que ser ferramenta que agregue, né? Ainda não substitui realmente o profissional, os cuidados, as orientações que muitas vezes uma patologia ou um transtorno ela nos traz. Então, tem alguém aqui falando, oi Ana Paula, boa noite. Essas lacunas de autoestima, oi, sei que é uma conjuntura de fatores correlacionados, exatamente, ela busca auto-reconhecimento. Isso, Ana Paula trouxe aqui pra gente mais ou menos um resumo do que nós falamos, exatamente. É muito importante, a gente pode sim no direct ou até em sessão conversar um pouco mais sobre isso. Mas é muito importante que alguém que seja estimulado, né, como eu falei no início da live, ao longo da infância, com certeza ela vai, estimulado positivamente ao longo da infância, ela vai, com certeza, na fase adulta, ter menos lacunas nesse contexto da autoestima, tá bom, gente? Bom, é isso, eu vou encerrar para não nos prolongarmos tanto, tá? Mais uma vez agradeço, como eu falei para vocês, vai ficar após as 24 horas. Está no YouTube, Ronaline Santiago. Muito obrigada, uma boa noite a todos, tá bom? Até mais, gente.